Canção Nova. Queremos ver Jesus. Queridos amigos, precisamos continuar a compreender o pequeno e infinito mundo que nos tece como seres humanos que pensam e sentem. Pequeno, porque cabe dentro de cada ser humano, mesmo aquele que anda errante ou em crise devido aos seus conflitos psíquicos. E infinito, porque é inexplorável na plenitude. Se há um universo com centenas de bilhões de galáxias, e cada galáxia tem milhões de planetas e estrelas, sim, se há um universo tão grande, tão misterioso, nós temos que ter convicção que o universo da nossa mente é tão ou mais complexo do universo que está ao nosso redor. Produzir ideias, pensar, antecipar situações do futuro, resgatar o passado e trazê-lo imaginariamente no palco da nossa mente, são fenômenos de uma complexidade indecifrável. Há fenômenos conscientes e fenômenos inconscientes que estruturam a personalidade humana. O fenômeno mais consciente é o eu. Como vimos, o eu representa a capacidade crítica de pensar, a capacidade de fazer escolhas. Mas há atores coadjuvantes nesse imenso palco da mente humana que a cada momento lê a memória, produz milhares de cadeias de pensamentos e imaginações, imagens mentais, experiências emocionais que fazem com que o show da inteligência nunca pare de cessar. Vocês já notaram que quando o nosso eu tenta interromper a produção de pensamentos, relaxar, nós ainda assim produzimos pensamentos? Quantas pessoas aqui sofrem por antecipação? Levante as mãos. Ou seja, faz o velório antes do tempo. As melhores pessoas, os mais belos executivos, sofrem por antecipação. São grandes personalidades responsáveis, preocupadas em ter uma eficiência intelectual, uma eficiência profissional, mas por sofrer por antecipação, eles roubam energia do córtex cerebral e muitas vezes sofrem um desgaste biopsíquico mais do que alguns trabalhadores braçais, às vezes 10 trabalhadores braçais. Pensar é bom, pensar demais é um grande problema. Pensar criticamente é excelente, pensar excessivamente conspira completamente contra a qualidade de vida. Nós estamos muito claros atualmente de que uma pessoa que vive, cujo teatro da mente humana vive produzindo uma infinidade de pensamentos, numa velocidade muito grande e com um volume de tensão exacerbado, ele rouba energia do córtex cerebral de maneira tão intensa que começa a produzir uma série de sintomas psicossomáticos, como dores de cabeça, dores musculares, fadiga excessiva, nó na garganta, gastrite, em alguns casos, síndrome do colo irritável, que é traduzida por diarreias, quando está tenso. Tem pessoas que têm crises hipertensivas, vertigens ou tonturas. Todos os sintomas psicossomáticos, ou seja, sintomas que se manifestam no soma, corpo, devido à ansiedade produzida pela hiperprodução de pensamentos tensos, são, na verdade, um grito de alerta para que possamos mudar o nosso estilo de vida. Quando vocês estão fatigados, quando vocês acordam cansados, ou quando tem uma dor de cabeça, dor muscular, um nó na garganta, uma gastrite, vocês ouvem a voz do seu corpo, ouvem a voz de bilhões de células clamando
suplicando para que vocês mudem o estilo de vida? Ou se envolvem num ativismo sem fim? Muitos excelentes profissionais são ótimos para a sociedade, mas péssimos para si mesmos. São carrascos de si mesmos. Eles aplicam o melhor da sua energia física e psíquica para serem eficientes no trabalho. Porém, eles não aplicam para investir nos seus sonhos, em sua qualidade de vida, expandir o prazer de viver e fazer das pequenas coisas um espetáculo aos seus olhos. Nós já vimos uma lei fundamental da qualidade de vida, que é ser autor da própria história, ter um eu definido, estruturado, saudável, que pensa antes de reagir, que expõe e não impõe as ideias, que trabalha perdas e frustrações, um eu que é transparente, que não tem medo de entrar em contato com a sua realidade e reconhecer suas fragilidades e fazer delas uma experiência para compreender as limitações da vida e expandir a sabedoria. Um eu que é transparente também para reconhecer as lágrimas nunca choradas, para compreender os nossos medos, a nossa irritabilidade e fazer das nossas mazelas e misérias uma oportunidade preciosa para que possamos expandir a nossa maturidade. Não se exige das pessoas serem perfeitas, mas se exige delas entrar no seu próprio mundo e reconhecer as suas falhas e as suas dificuldades, para que elas possam crescer. O mestre dos mestres, Jesus Cristo, nunca exigiu que os seus discípulos fossem perfeitos. Ele atingiu o topo da saúde psíquica porque compreendia as limitações da vida. Quando ele falou da arte do perdão, perdoar tantas vezes quantas forem necessárias, ele estava dizendo, em outras palavras, que todos nós falharemos continuamente e precisaremos da arte da tolerância, da solidariedade, que são estruturadas pelo perdão, para que possamos viver de maneira mais suave numa trajetória existencial onde é tão fácil carregarmos o peso da culpa, da angústia, do sentimento de incapacidade pelos nossos erros, pelas nossas derrotas e falhas. Nunca ninguém abordou o perdão de maneira tão ampla como ele abordou, porque nunca ninguém compreendeu as limitações da existência como ele. Quero falar agora sobre a segunda lei da qualidade de vida: contemplar o belo. Contemplar o belo não é admirar o belo. Quando você vê um quadro de pintura e admira, e logo em seguida você parte, você teve uma experiência efêmera, rápida, superficial de prazer. Quando você vê uma flor, como por exemplo dos ipês brancos que em setembro explodem, mostrando a sua exuberância, ou os ipês amarelos que em agosto revelam a grandeza dos seus perfumes e das suas pétalas, e você gasta um tempo observando e logo em seguida continua a sua trajetória existencial, você admirou o belo. Quando você abraça alguém rapidamente ou elogia alguém rapidamente, você também admirou o belo. Mas contemplar é um exercício intelecto e emocional muito mais profundo. Contemplar o belo é mais do que admirar o belo, é expor a sua alma, a sua psique, atenta e embevecidamente
diante de algo ou alguma coisa e extrair dele ou dela o máximo de prazer. Contemplar o belo é gastar algumas dezenas de segundos, ou talvez alguns minutos, abrindo a pétala de uma flor e descobrindo a sua anatomia, os seus desenhos, as suas curvas, e se deixar ser envolvido por ela. Contemplar o belo é você não apenas ter um rol de amigos que conversa coisas triviais, mas você gastar tempo penetrando no mundo de alguns amigos, conhecendo os seus sonhos, as suas dores, as suas dificuldades, observando o que está por detrás das suas palavras e explorando o tesouro que se esconde no secreto da sua personalidade. A vida é como um grande livro. E a maioria das pessoas não conhecem sequer o prefácio desse livro. Não conhece os capítulos da sua vida mais profundos e nem os capítulos da vida, da história, da personalidade com quem convive. Olha para a história de vocês. Vocês conhecem as áreas mais íntimas dos seus filhos? Conhece os medos que abortaram os sonhos, as angústias que nunca ganharam o palco da voz. E eles conhecem o que habita dentro de você? Seu marido, sua esposa penetraram além da sala de visitas e descobriram o que você nunca teve coragem de falar abertamente? E os alunos em sala de aula? Professor e alunos estão tão próximos fisicamente, respiram o mesmo ar, no pequeno microcosmo da sala de aula. Eles estão aparentemente num pequeno espaço, mas do ponto de vista psíquico, do ponto de vista da contemplação emocional do belo, aquele espaço parece infinito, porque eles nunca cruzaram a sua história. Professores nunca contaram para os seus alunos os dias mais tristes da sua vida, pelo menos aqueles que são passíveis de serem contados. Nunca contaram os seus momentos mais hesitantes, as suas dificuldades, as suas derrotas. E quem não as tem? Quem não passa por perdas e frustrações? Vocês, se conviverem com milhares de animais, talvez nunca se frustrarão. Mas se conviver com um ser humano, por melhor que seja a relação, sofrerão decepções. Porque cada ser humano é um mundo complexo, com gostos, com expectativas, com imaginações, com sonhos, com tempos, com atitudes distintas. Por mais que duas pessoas aparentemente sejam tão semelhantes que poderíamos supostamente dizer que são almas gêmeas, nem sempre as minhas duas mãos, que são gêmeas, se encaixam, porque em tempos distintos as expectativas, as emoções podem não se cruzar. Então até pessoas que têm grande afinidade podem vivenciar grandes problemas se não aprenderem a arte da contemplação do belo, se não aprender a admirar que está por detrás da cortina dos outros, se não aprender a tolerância, a arte da sua tolerância, a arte de se doar, sem esperar excessivamente a contrapartida do retorno, a arte da solidariedade,
investir a minha energia para contribuir com a felicidade dos outros. A espécie humana, na minha visão, como pesquisador da psicologia e da psiquiatria, e também como produtor de conhecimento na área de filosofia, para mim a espécie humana está doente. Mesmo que não tenha, as pessoas não tenham as doenças catalogadas pela psiquiatria clássica, como depressão maior, depressão distímica, depressão bipolar, síndrome do pânico, transtornos obsessivos. Nós estamos doentes na nossa capacidade de contemplar o belo e de fazer das pequenas coisas um espetáculo aos nossos olhos. Estamos doentes na nossa dificuldade de se colocar no lugar dos outros e perceber as dores e necessidades dos outros. Estamos doentes na nossa dificuldade de proteger a nossa emoção. Nossa capacidade de proteger é cambaleante. Pequenos problemas têm um impacto muito grande. Uma decepção, uma injustiça, uma discriminação é capaz de roubar a tranquilidade, não apenas em um dia, mas uma semana, meses ou anos. Quantas pessoas foram feridas porque em determinados momentos elas cometeram atos umas contra as outras, injustiças que nunca mais foram superadas. O fenômeno RAM, registro automático da memória, arquivou de maneira privilegiada, expandida nos solos do inconsciente, e o eu, que deveria ser ator principal do teatro da nossa mente, se tornou espectador, passivo, plateia daquele conflito. Quanto mais os pensamentos negativos relativos à injustiça, à ofensa são produzidos, mais o eu é encarcerado, vítima e não autor da sua história. Nossa espécie, ela está doente, porque nós não conseguimos pensar também como espécie. Na realidade, não há brancos e negros, nunca houve. Ricos e pobres, intelectuais e letrados, psiquiatras e pacientes, célebres, celebridades e anônimos. No fundo, todos nós somos seres humanos, e é muito, enxergar-se como ser humano é muito para quem compreende a complexidade da vida, da existência. Somos uma espécie dividida, dilacerada por discriminações e preconceitos. Somos uma espécie que está morrendo na sua paixão pela humanidade. Amamos o nosso feudo, as nossas tribos e às vezes até a nossa religião, às vezes os nossos dogmas, mas não conseguimos nos doar para o outro e enxergá-lo na dimensão que ele é. É interessante que o mestre dos mestres, Jesus Cristo, quebrou todos os paradigmas que afastava ele das pessoas ao seu redor. Ele contemplava o belo, ele conseguia enxergar que cada ser humano era um ser único e insubstituível no teatro da existência. Quando as pessoas perguntavam sobre o seu rótulo, a sua bandeira, quem ele era, a resposta dele era intrigante e choca a psicologia mais lúcida. Ele dizia: eu sou o Filho do Homem. Como pode o homem que era considerado o Filho de Deus, que tinha todos os motivos para erguer uma bandeira que separasse o que ele pensava do resto da humanidade, se identificar como Filho do Homem? Nunca na história nenhum ser humano se identificou como Filho do Homem. Eu sou filho de fulano de tal, eu sou de um país tal, eu tenho tal cultura, posição social, tal religião, tal dogma, tal ideologia. Ele dizia: eu sou filho do homem. E ele falou mais de 60 vezes essa palavra: eu sou filho do homem. E filho do homem tem cheiro? Tem cor?
Filho do homem se divide, tem cultura que divide as pessoas? Não, ele queria romper todas as barreiras de todas as distâncias. Por isso, ele tinha coragem de se aproximar dos leprosos que cheiravam mal, com o rosto todo deformado e muitas vezes exalando um perfume que todos, exalando um odor que todos se afastavam. Ele tinha coragem de se aproximar deles e fazê-los seus íntimos amigos. 4, 5 dias antes de morrer, ele estava na casa de uma pessoa chamada Simão o leproso, um homem que foi excluído pela sociedade e tinha um apelido pejorativo de leproso. Pior do que falar Simão o aidético, nos tempos em que a AIDS gerava muito preconceito, mas ele estava lá e reclinado à mesa, indicando que estava confortavelmente na casa daquele homem. Queridos amigos, o que eu estou lhe falando é sobre psicologia, psiquiatria, filosofia. Um dos maiores erros da ciência é não ter estudado a personalidade do homem Jesus do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista da ciência. Por isso, ele não está nos currículos acadêmicos. A sua saúde mental, as características nobilíssimas da sua personalidade, a maneira como ele expandia o prazer de viver nos pequenos estímulos da rotina diária, como ele trabalhava perdas e frustrações, como gerenciava os seus pensamentos nos focos de tensão, que indicam um apogeu da sanidade psíquica, não tem participado, não entrou nos currículos acadêmicos, em especial das ciências humanas, como direito, medicina, pedagogia, psicologia, assim por diante. Foi um dos maiores erros da humanidade. Ele foi estudado apenas do ponto de vista teológico e não do ponto de vista sociopsicológico. Bom, uma pessoa é tanto mais feliz quanto mais faz das pequenas coisas um oásis emocional. Uma pessoa é tanto mais rica, não quanto mais tem milhões de reais no banco, mas quanto mais consegue fazer muito do pouco. Eu já tive a oportunidade de tratar de alguns membros de algumas famílias mais ricas desse país. Eu vi muitos miseráveis morando em palácios. Eram pessoas encantadoras, brilhantes, mas perderam a sua capacidade de fazer das pequenas coisas um espetáculo aos seus olhos. Não sabiam abraçar, beijar, elogiar a vida. Não conseguiam mais se encantar com uma flor, com a anatomia das nuvens, e nem levantar e agradecer a vida como espetáculo único a cada manhã. Não viam mais os orvalhos. A galinha de ovos de ouro da emoção morreu, porque contraíram a sua emoção, viveram em função de grandes eventos. Precisaram adquirir cada vez mais coisas, títulos acadêmicos, aplausos, carros importados, mansões, grandes viagens, para ter um pouco de prazer. Isso é uma armadilha intelectual. Frequentemente, o sucesso, ele não apenas traz ganhos, mas traz perdas importantíssimas e sutis, que as pessoas não percebem. Elas vão perceber, elas vão tomar ciência depois de anos que estão num processo de contração,
de sufocamento da sua emoção. Sucesso intelectual é importante, fazer uma faculdade, defender tese de mestrado, doutorado, pós-doutor, muito importante. Porém, nós sabemos, do ponto de vista filosófico, uma pessoa, quando está no início da carreira, quando não é aclamada pela academia, pelas universidades, ela é muito mais arrojada, muito mais livre, muito mais curiosa, perspicaz, porque tem pouco. As grandes descobertas foram produzidas normalmente na juventude. Peguem Isaac Newton e Einstein, dois grandes gênios da humanidade. Foi na juventude que eles produziram as grandes ideias. Raramente, depois dos 20 anos, surgiu um matemático, um grande matemático. As grandes ideias surgiram nos momentos, nos períodos de maturidade. Por quê? Porque eles contemplavam o belo, eles eram curiosos, eles instigavam a sua inteligência, tinham desejo de descobrir o novo. É por isso que quanto mais passa o tempo, cumpre a cada um de nós rejuvenescer a nossa emoção, para que possamos abrir o leque da nossa inteligência. Algumas pessoas que têm 70, 80 anos conseguiram essa façanha, conseguiram manter-se jovens, empreendedores, por isso eles brilham, são curiosos, são pesquisadores, andam por ares nunca antes respirados, contemplam o belo e contagiam o ambiente. Mas é a minoria, é a grande minoria. A maioria, com o passar do tempo, sofre a ação de um fenômeno chamado psicoadaptação, que é a incapacidade da emoção humana sentir prazer ou dor ao longo da exposição de um mesmo objeto. Por exemplo, colocamos um quadro de pintura na parede. A primeira vez que nós o colocamos, olhamos o seu traçado, as suas sombras, o seu conteúdo, a sua estética, e nos encantamos. À medida que nós observamos o mesmo quadro, passamos pela sala de casa, ele vai perdendo o quadro, os estímulos, vai perdendo a capacidade de provocar emoções brilhantes que nos encantam, porque nos psicoadaptamos, ou seja, sofremos a ação de um fenômeno inconsciente. As mulheres, depois, no primeiro dia que compram uma roupa, se alegram, se animam, mas depois de uma semana, algumas vezes que usaram a mesma roupa, perde o encanto. Se não fosse a psicoadaptação, vocês usariam um ano, uma dupla de roupas e ficariam felicíssimas. Os shoppings quebrariam. Mas com a psicoadaptação, ela tem operado em níveis provavelmente nunca antes vistos na história, através de uma síndrome que eu vou falar para vocês em outra conferência, neste congresso, chamado Síndrome do Pensamento Acelerado. Enfim, a psicoadaptação através da Síndrome do Pensamento Acelerado tem atingido níveis sem precedentes. As pessoas se cansam, se fadigam, perdem o encanto rápido por tudo que conquistam. Até os executivos, eles trabalham, se afadigam, lutam, fazem cursos, elaboram projetos para ter sucesso. Quando tem sucesso, eles sobem no pódio e logo em seguida perdem o prazer, precisam correr uma outra maratona, porque são escravos de novos estímulos, não conseguem contemplar o belo. Olhem para os adolescentes na atualidade, um tênis, uma roupa, um celular, que eles clamam por conseguir e conquistar. Logo em seguida, eles perdem o encanto, porque a emoção se psicoadaptou e eles precisam ter novos estímulos. Vivem num consumismo que os encarcera.
são vítimas de uma insatisfação crônica. Agora, eu lhes pergunto, a psicoadaptação é sempre um problema? O fenômeno inconsciente da psicoadaptação sempre é prejudicial? Não. Na verdade, ele é um dos fenômenos mais importantes para gerar a explosão criativa no Homo sapiens e para também levar à superação de conflitos, traumas e frustrações. Se por um lado eu posso me psicoadaptar às conquistas, ao ter uma casa, aos amigos, à esposa, às pessoas que estão ao meu redor, e não me encantar mais com ela, não dialogar mais profundamente, viver superficialmente, como se estivesse tudo certo, e na verdade está tudo na superfície. Por outro lado, a psicoadaptação, ela pode ser muito útil quando ela leva as pessoas a superarem perdas, como por exemplo a perda de um filho, a perda de um emprego, uma traição, uma infidelidade conjugal, uma grave ofensa. Quando uma experiência que imprime muita atenção é registrada nos solos da memória, gera-se o que nós chamamos, na teoria da inteligência multifocal, uma janela killer. O que quer dizer killer? Assassino. Uma janela que assassina a serenidade, a coerência do eu, que assassina a capacidade de superação, que assassina a capacidade de tranquilidade, assassina, bloqueia até dezenas, centenas, milhares de outras janelas, impedindo que o eu as acesse e, consequentemente, produza respostas inteligentes em situações estressantes. Então, janelas killers são zonas de conflitos inconscientes que foram registradas a partir de experiências extremamente estressantes, traumáticas. Todos nós temos janelas killers, umas mais, outras menos. Uns mais, outros menos. Bom, uma pessoa que sofreu uma traição, uma infidelidade conjugal, ou perdeu um emprego que durante anos colocou sua vida e os seus sonhos nele. O registro pelo fenômeno RAM é superdimensionado, gerou uma janela killer. E ela começa, e o eu começa a ler aquela janela e produzir uma série de pensamentos perturbadores, uma série de ideias de conteúdo negativo, ligado à baixa autoestima, sentimento de inferioridade, de rejeição, de exclusão. Consequentemente, cada pensamento negativo, cada ideia perturbadora vai novamente sendo registrada, expandindo as janelas killers. Assim, um pequeno trauma pode gerar um monstro, uma barata pode se tornar um fantasma, um elevador pode tornar um cubículo sem ar, um olhar de indiferença pode gerar um sentimento de rejeição forte, e uma traição ou uma perda de emprego pode paralisar a inteligência. Porém, o fenômeno da psicoadaptação, ele opera-se, e frequentemente com sucesso, as pessoas acabam se psicoadaptando à dor, à perda, à frustração, e consequentemente os pensamentos gerados por aquela janela killer não conseguem afetar a emoção de maneira intensa, privilegiada. Assim, as pessoas espontaneamente acabam por não gravitar em torno daquele drama, daquela zona de conflito. Olha para a experiência de vocês. Muitos que estão me ouvindo já passaram por perdas irreparáveis, angústias indescritíveis, frustrações indecifráveis,
acharam que naquele momento não conseguiriam sobreviver, mas pouco a pouco sofreram ação inconsciente do fenômeno da psicoadaptação e a emoção deixou de vincular-se de maneira fatal com a experiência traumática. Assim, houve uma superação. Aqueles que não conseguem superar, gera o contrário. Quanto mais lê a memória, mais se sentem angustiados, rejeitados, excluídos, feridos, mutilados, e o registro vai sendo operacionalizado, expandindo as janelas killers. Assim, consequentemente, o eu vai sendo encarcerado. Houve uma retroalimentação das janelas killers e não uma superação e reedição delas. É por isso que nós temos na psiquiatria o luto crônico. Uma mãe que perdeu um filho, que não se psicoadaptou, ou seja, que não conseguiu receber o conforto dos amigos, dos parentes, que não se interiorizou e conseguiu, pela sua fé, pela sua experiência intelectual, emocional, acreditar na vida, mesmo diante da morte, ela foi arquivando experiência de conteúdo negativo, expandindo as janelas killers e desenvolveu o luto crônico. Ou uma pessoa que perdeu o emprego, como eu disse, que investiu toda a sua vida e sua história nesse emprego. A perda do emprego, ela gera crises depressivas, sentimento de inferioridade e incapacidade, quando o fenômeno da psicoadaptação não opera-se. Assim, ao invés de chegar com muito mais ânimo diante de um novo posto de trabalho, diante de uma nova entrevista, ele vai completamente diminuído, inferiorizado, abatido, revelando um sentimento de derrota, e às vezes fica meses e anos sem conseguir um novo trabalho. Expandiu as janelas killers. Eles não psicoadaptaram. A psicoadaptação, quando bem feita no aspecto aplicada aos traumas, aos conflitos, ela gera uma superação. E assim, espontaneamente sobrevivemos. Senão, não seria possível viver nessa terra. Não seria possível oxigenar a nossa emoção, porque muitos de nós passamos por sofrimentos dramáticos. Muitos de nós, nas curvas da existência, sofremos acidentes, frequentemente não físicos, mas emocionais e intelectuais, que seriam suficientes para aprisionar o nosso eu e nos fazer pessoas completamente depressivas, sem dar crédito à vida. O que indica que grande parte dos conflitos, grande parte das perdas e frustrações são espontaneamente superadas pelo fenômeno da psicoadaptação. E, consequentemente, não precisa de uma ajuda terapêutica. Aquelas que não são superadas devem ser tratadas. Não é vergonha para ninguém procurar um psicólogo de bom nível, um psiquiatra experiente, porque todos nós temos que ser transparentes para termos um eu lúcido, um eu estruturado e sadio, como eu já abordei. Muitos têm medo de procurar ajuda, porque acham que não serão compreendidos. Elas endeusam a sua doença e gravitam em torno delas. Porém, se nós aplicarmos as leis da qualidade de vida que estamos vendo nesse congresso, nós poderemos prevenir muitas doenças psíquicas, como depressão, estresse, ansiedade, angústias. Podemos desenvolver as funções mais importantes da inteligência, como pensar antes de reagir, expor, não impor as ideias, proteger a nossa emoção, gerenciar os pensamentos. E podemos desenvolver liderança no palco da nossa mente e no mundo social. Nesse congresso, nesse primeiro congresso de qualidade de vida, eu estou dando ferramentas para que vocês possam aplicar nas suas vidas e também aplicar nos solos da sociedade.
E infelizmente, na atualidade, a psiquiatria espera as pessoas adoecerem para depois tratá-las. Isso não é justo. Do mesmo modo, a psicologia clínica, felizmente, ao longo de 20 anos, nós desenvolvemos um programa chamado PAIC, Programa da Academia de Inteligência e Qualidade de Vida, para contribuir para que as pessoas possam prevenir doenças psíquicas, desenvolver a sua inteligência, ter possibilidade de ter uma vida saudável nessa sociedade estressante. E é um programa que está disponível gratuitamente e que agora está sendo publicado em vários países, para que as pessoas deixem de ser espectadoras passivas das suas mazelas e misérias e se tornam atrizes ou atores principais do teatro da sua mente. E uma dessas leis importantes, como eu disse, é contemplar o belo. Se vocês todos os dias não exercitarem essa lei, se vocês todos os dias não romperem o seu ativismo, não aprenderem a elogiar, não aprenderem a entrar no mundo do outro, não aprenderem a gastar tempo com aquilo que expande o seu prazer de viver, ainda que o mundo os aplaudam, vocês serão opacos dentro de si mesmos. Ainda que tenham grandes sucessos materiais, intelectuais, terão insucesso em ter prazer de viver. É por isso que a fama frequentemente é uma armadilha. Muitas pessoas amam ser celebridades, amam estar debaixo dos holofotes da mídia, mas quando conseguem o status de ser reconhecidas, elas percebem que perderam o pé, as raízes das pequenas coisas, e se tornam solitárias no meio de uma grande multidão. E pior do que isso, a pior solidão não é aquela que o mundo nos abandona, é aquela em que nós mesmos nos abandonamos. Eu posso estar no meio de uma multidão que me admira, mas se eu não aprender a contemplar o belo, se eu não perceber que eu sou apenas um ser humano, igual a qualquer outro ser humano, que ser um dos escritores mais lidos desse país não me coloca acima de ninguém, pelo contrário, me faz até um servo da sociedade. E se eu não aprender com humildade, garimpar as experiências mais ricas dentro de mim, se vocês também não aprenderem a ser tais garimpeiros, ainda que tenham sucesso, serão infelizes e frustrados na sua trajetória existencial. O fenômeno da psicoadaptação contrairá sua capacidade de expandir o seu prazer de viver. O mundo os aplaudirá, mas certamente vocês estarão secos e frios como um deserto no território da emoção. Não poucas celebridades têm crises depressivas, angústias, ansiedades. Elas se sentem completamente angustiadas. Amaram um dia estar junto com as pessoas e serem reconhecidas. Agora elas não conseguem se doar, viver uma vida simples e se encantar ao longo da sua trajetória existencial. A sociedade está doente porque ela discursa sobre a busca paranoica de uma fama que é completamente contra a saúde psíquica, contra os parâmetros da saúde psíquica. O sucesso é legítimo, mas a fama que acompanha o sucesso normalmente é uma grande armadilha. Principalmente vocês que são líderes, por favor, nunca esqueçam que um verdadeiro líder é aquele que se faz pequeno para tornar os pequenos grandes. Uma das coisas que me encantou ao estudar a personalidade de Jesus Cristo como um crítico da psicologia é compreender que nunca alguém tão grande se fez pequeno para tornar os pequenos grandes. Um educador só consegue brilhar quando ele se faz pequeno para tornar seus alunos pensadores. Um psicólogo, da mesma maneira, se a teoria que ele utiliza é mais importante que o paciente, se ele quer colocar o paciente dentro da sua teoria, dentro das suas verdades,
e não a teoria dentro do paciente, compreendendo a complexidade da personalidade dele, ele também causa atrocidades. Além de não ajudar os seus pacientes, ele acaba prejudicando profundamente a sua relação com a vida. Nunca coloque os outros dentro das suas verdades, dentro do seu ideal. Respeitem as diferenças. Como o mestre dos mestres era um ser humano sem fronteira, hoje nós temos que ser seres humanos sem fronteiras. Temos que dar o direito das pessoas pensarem contrário a nós, não ter os mesmos gostos, as mesmas ideias. Temos que respeitá-lo na sua integridade como ser humano. É por isso que eu fui um dos maiores ateus dessa terra e hoje me coloco como um cristão sem fronteira. É ótimo que vocês tenham a sua religião, lutem pela sua religião, lutem pelo que vocês creem, porém, lá no seu coração emocional, sejam cristãos sem fronteiras, abrace as pessoas diferentes, valorize-as, beije-as, respeite-as. Assim, vocês vão seguir as pegadas da pessoa mais saudável que transitou nessa terra, Jesus Cristo. Aquele que viveu o apogeu da saúde psíquica na terra do estresse. E falando sobre o apogeu da saúde psíquica, certa vez, multidões o seguiam de maneira apaixonada. A sua agenda estava completamente saturada de atividades. E toda pessoa que tem uma agenda saturada de compromissos, normalmente não tem compromisso com as coisas que mais amam. Apenas se doam. Vivem para o trabalho e não trabalham para viver. Era de se esperar que ele estivesse estressado e tenso. E de repente, ele parou. E a multidão toda também parou. A multidão esperava mais um brilhante discurso, um brilhante ato sobrenatural. Mas o homem que atingiu o apogeu da saúde psíquica amava os atos naturais. De repente ele focou um lado e admirou o que ele via. E todo mundo queria ver o que ele via e ninguém enxergava o que ele enxergava. E se aproximou do seu alvo. E para a perplexidade da multidão daquela época, inclusive dos seus discípulos, e para a surpresa da psiquiatria e da psicologia na atualidade, ele se aproximou mais ainda do seu alvo, contemplou atenta e embevecidamente e disse: não é nada disso. Vocês esperam grandes coisas para ser felizes, mas eu lhes afirmo, os segredos da felicidade se escondem nas pequenas coisas. Em outras palavras, olhai os lírios dos campos. Vejam como eles são tão belos, que nem o rei de vocês, que tinha centenas de serviçais, inúmeros costureiros, cujas vestes eram tecidas de fio de ouro, nem o grande rei Salomão se vestiu como um deles. E eu me perguntava, quando analisava esse homem, que homem é este que interrompia os seus compromissos, as multidões, e gastava tempo com as pequenas coisas? Quantos pais não interrompem o seu trabalho, não conseguem interromper e gastar tempo para perguntar para os seus filhos quais são os seus sonhos? Quantas esposas, ao ver o seu marido estressado, afatigado, não interromperam os seus pensamentos e as suas atividades e perguntaram para eles: como está a sua vida? Você está angustiado, entristecido? Como está o fardo
das atividades profissionais e vice-versa. Quantos professores perderam a oportunidade de, no intervalo das salas de aula, perguntar para um aluno que vivia agressivo, tenso, ansioso, o que está por detrás da sua agressividade, da sua tensão? Quais foram os problemas, as dores que você nunca deixou vir à tona e que ninguém conheceu? Contemplar o belo. E ele falou que Salomão não se vestiu como um deles, e Salomão, na sua juventude, brilhou na sabedoria. Porém, com o passar do tempo, ele viveu uma vida extremamente ansiosa. O seu eu deixou de ser sábio, deixou de ser ator principal e se tornou plateia da sua ansiedade, da sua insatisfação. O fenômeno da psicoadaptação foi trabalhado de maneira exacerbada e doentia nos solos da sua emoção, no território da sua emoção. E Salomão, então, cada vez mais se tornou uma pessoa cronicamente insatisfeita, e tudo que os seus olhos pediam, ele realizava para tentar satisfazer. Vocês podem crer que este homem teve 300 mulheres, 700 concubinas? Eram 1000 problemas? As mulheres são maravilhosas. Uma mulher, um homem deveria amar uma mulher e trocar experiências, porque cada mulher é uma flor, é um tesouro, é uma caixa de segredos que deve ser conhecida, valorizada. Mas ele tinha 1000 mulheres. Certamente havia uma intriga, uma rede de intriga que infernizava a mente daquele homem. O resultado é que ele disse que tudo era vaidade. No final da sua vida, tudo era vaidade, claro. Perdeu o encanto pelas coisas, caiu numa grave depressão. O que Jesus Cristo queria mostrar é que os segredos da felicidade estão nas pequenas coisas. E comparou o rei Salomão, mostrando que ele é o exemplo de uma pessoa que não deve ser seguida. Que o poder, o dinheiro, a fama, a glória, se mal utilizada, é uma grande armadilha. E ele democratizou as experiências mais belas da emoção, indicando que uma pessoa que tem muito pouco, o mínimo para sobreviver, pode ter o máximo de prazer se aprender a contemplar o belo. E uma pessoa que tem tudo, pode não ter nada, ser um miserável, se não fazer das pequenas coisas um espetáculo aos seus olhos. Agora vocês entendem porque há muitos miseráveis nas sociedades.